Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então, final de mês de junho, hora de fazer mais um vídeo de leituras do mês. Li bastante coisa esse mês, então vamos lá falar logo sobre as leituras. Comecei o mês terminando de ler O Processo, do Franz Kafka. Vocês já devem ter visto que eu comecei a fazer uma série sobre as minhas leituras recentes de Kafka. E esse aqui é um livro que eu li pela primeira vez agora, eu nunca tinha lido antes, né? Os outros são releituras. Mas esse aqui foi a primeira vez que eu li e eu gostei bastante. Não sei, acho que não é a minha coisa preferida de Kafka. Eu acho que tem outras coisas que me tocaram mais, assim. Mas esse aqui é um livro bem legal, bem interessante. Eu acho que bem importante. Inclusive um livro que fala muito sobre o mundo de hoje também. Enfim, logo vai ter vídeo pra ele aqui no canal e daí a gente pode conversar sobre ele em mais detalhes. Bom, depois disso, outra leitura obrigatória do mês foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e é um livro muito legal. Eu já tinha ouvido falar muito sobre esse livro, então eu já sabia, em linhas gerais, assim, quais seriam as defesas que ela faz aqui. Esse aqui é um ensaio que ela deu numa formatura, né? A gente tem vários discursos de formatura já publicados. E é uma versão que ela trabalhou um pouco mais baseada no discurso que ela fez. E ela vai falar muito sobre a situação da mulher ali na época do século XX, ali no começo do século XX, em termos de uma mulher pode ser autora, o que impede de existirem mais mulheres autoras e tal. E a defesa principal dela, e daí a gente tem que relativizar um pouco, porque as coisas são um pouco diferentes hoje, mas na época muitos homens viviam de renda, né? E essas pessoas que tinham tempo para se instruir, para ler e tal, e eventualmente escrever. E as mulheres tinham que fazer outras coisas, né? Tinha toda essa situação, e ela vai defender que esse é um dos motivos que impedem as mulheres de escrever mais. Então ela vai dizer que as mulheres têm que ter uma renda X e tem que ter um quarto onde elas possam se fechar para escrever, por isso um teto todo seu. Enfim, isso eu já sabia, eu já esperava. O que eu não esperava desse livro, desse texto, é que ele é absurdamente bem escrito, o que não é uma surpresa, né? Porque a gente tá falando da Virginia Woolf, afinal de contas. Mas o que chamou muito a minha atenção foi essa estrutura. Então, ela vai contar um dia, ela sai de casa e começa a frequentar vários espaços, e cenas que ela vê ou presencia vão servindo de gatilho ali pra ela puxar outros assuntos e outras críticas. Então, por exemplo, ela tá numa universidade, o fato dela não poder entrar sozinha na biblioteca vai puxar toda uma reflexão. Então, o jeito com que ela consegue criar uma narrativa para defender, para exemplificar, para construir esse argumento dela é muito interessante, assim, é muito legal. É um livro que eu gostei muito de ter lido, uma leitura bem gostosa e, enfim, ela toca muitos pontos importantes, assim, é um livro que eu recomendo bastante mesmo, assim. Bom, depois disso eu deixei minha agenda aqui na pilha para não esquecer de falar de um livro que eu não tenho, que foi emprestado de um amigo meu, que é o Alforge, da Barrier Nakjavani. Eu acho que é assim que fala, gente, desculpa se eu pronunciei errado, eu procurei na internet, naturalmente. É um livro bem interessante. Então esse livro é um livro que veio para os assinantes da TAG, e ele é um livro que tem uma perspectiva de narração, de narrativa, que envolve 9 personagens narrando o mesmo acontecimento que aconteceu ali no deserto. E cada um vai ter um ponto de vista construído a partir das suas vivências, da sua experiência, de quem essa pessoa é, das crenças que essa pessoa tem. Então, cada um desses personagens vai entender esse acontecimento como uma coisa diferente, o que é muito interessante. Eu li esse livro para fazer um trabalho, para o mestrado, sobre essa construção narrativa, que é muito legal. É uma coisa que me cansou, eu li o livro num intervalo muito pequeno de tempo, e uma coisa que me cansou um pouco é que eu achei que os capítulos
exceto o último, que tem uma coisa bem interessante, mas os outros capítulos me pareceram muito parecidos estruturalmente. E eu li o livro em 2 dias e eu achei bastante cansativo, assim, eu acho que se eu tivesse lido de uma forma mais calma, talvez não tivesse sido algo que tivesse me incomodado muito. Mas é um livro muito legal, porque essas pessoas estão todas ali num deserto no Oriente Médio e por motivos diferentes, procurando coisas diferentes. E existe essa situação que põe todas elas ali em comum, digamos assim. E é legal ver justamente essa coisa de crenças, de tudo isso funcionando pra construir uma ideia do que pode ter acontecido, assim. Achei legal, mas não diria assim que é um livro muito imperdível. Bom, depois disso eu li 2 livros de memória, fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esses 2 livros e sobre o livro da Maya Angelou também. Eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhadinha. São 3 livros de memória bem legais, bem diferentes entre si também. Então, o primeiro que eu li esse mês foi O Que Vem ao Caso, da Inês Cabral. A Inês Cabral é filha do João Cabral de Melo Neto, e ela vai contar aqui um pouco da infância, da adolescência e do começo da idade adulta dela. É um livro gostoso de ler, assim. A personagem é muito interessante, tem tiradas e críticas e coisas irônicas que são muito legais em termos de construção da personagem. É um livro bem gostoso, assim, de ler. Esse aqui, eu coloquei ele ali nessa lista de memórias, mas ele tá ali num limite bem perigoso. Ela diz aqui que é mais uma obra de ficção baseada nas memórias dela do que um livro de memórias especificamente dito. Tá ali nesse miolo ali não definido muito bem, mas eu coloquei porque eu acho que se lê como se lê uma memória, então por isso que eu coloquei nessa listinha. Mas é bem legal, caso alguém tenha interesse, é um livro bem interessante. E depois, uma das coisas mais legais que eu li esse mês, que foi o Diário de Sandholm, da Dina Yafazova. A Dina é uma escritora do Uzbequistão, que é jornalista, e por ter feito ali matérias e trabalhos que criticavam algumas posturas do governo do Uzbequistão, ela precisou fugir do país para garantir sua vida e acabou indo parar na Dinamarca. Era um país com quem ela já tinha algum contato profissional. E ela é recebida num campo de refugiados chamado Sandholm. E esse livro vai contar principalmente essa experiência. Então ela vai dar pra gente o background que a gente precisa para entender por que ela saiu e como que é o Uzbequistão, o que aconteceu e tal. Mas o livro foca muito nela, na experiência dela como refugiada e pessoa que está procurando um asilo político. É um livro bem interessante, eu acho que ela faz uma reflexão assim importantíssima sobre como é esse tipo de vida, como são as pessoas que são colocadas nessa situação e uma crítica do jeito com que os outros países lidam com isso também, o que eu acho assim um assunto extremamente delicado e extremamente importante para a gente pensar nos dias de hoje, né? Essa coisa da crise dos refugiados e tal, eu acho que é um assunto cada vez maior e eu acho que é uma coisa que me parece que vai ser cada vez mais recorrente. Então é um livro, eu acho que muito importante pra gente pensar esse tipo de coisa. A Dina tem uma fotinho dela aqui. O que eu achei legal é que ela continua trabalhando com isso, né? Ela tem encaminhado sua carreira para trabalhos a favor de ajuda a pessoas que procuram refúgio e tal. Então achei bem interessante, um livro que eu recomendo muitíssimo. Bom, o que mais? Esse mês eu terminei de ler um livro que eu já estava lendo, acho que desde março ou abril, que é a Gramatologia do Jacques Derrida. Esse aqui é um filósofo francês. Não é a primeiríssima, é o primeiro livro inteiro dele que eu leio, mas eu já tinha lido alguns textos meio esparsos dele. E foi assim, foi uma experiência bem interessante, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que é um dos livros mais difíceis que eu já li. E eu acho que, pra mim, pelo menos, tem 2 motivos pelos quais esse livro é difícil. Que uma é a própria escrita do Derrida, ele é embolado, ele é, assim, palavras difíceis e construções difíceis, ele não tenta facilitar as coisas.
E em segundo, porque ele dialoga com muitos autores que nem sempre eu conheço. Um ou outro eu até conheci alguma coisa, mas isso pra mim também é um pouco difícil acompanhar a discussão às vezes. Mas esse aqui é um livro basicamente que ele vai apresentar a crítica, a grande crítica que ele faz e muito do trabalho que ele vai fazer depois vai girar a partir de ideias que ele apresenta aqui. Então, esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 67 e, enfim, vai falar o que ele entende sobre língua, sobre relações de mundo, de coisas de mito. Enfim, eu ainda tenho alguma dificuldade de falar sobre esse livro, como vocês explicitamente podem perceber, mas uma das partes, assim, dos pontos que ele vai falar é uma crítica ao Saussure, né, que criou a linguística que a gente entende hoje como pai da linguística moderna. O Saussure vai falar que existem os signos que são divididos em significante e significado, sendo que o significado estaria na nossa cabeça e o significante é o que está no mundo. Então, o livro existe, um objeto que existe no mundo, e eu tenho um significado de livro na minha cabeça que corresponde a esse significante no mundo. E o que o Derrida vai falar basicamente é que os significantes não estão no mundo, os significantes também estão na cabeça das pessoas, porque é você que faz uma distinção, por exemplo, entre um livro e um caderno. E a partir do momento que é você que faz essa distinção, as coisas também estão na sua cabeça, né? A distinção entre uma girafa e um elefante também é na sua cabeça. Então é muito a partir daí que ele vai fazer a crítica dele à construção de conhecimento, à construção da linguística, à construção da leitura. Então, a ideia de leitura é uma questão fundamental, assim, um conceito muito importante para ele, porque ele vai falar sobre você ler o mundo. Para ele, a gente está lendo o tempo todo, o mundo é uma grande leitura. É muito interessante, é muito pirado também, mas é muito interessante. Assim, aquele tipo de livro que de longe eu tenho certeza que eu não absorvi tudo e, né, coisas desse tipo. Eu acho que é aquele livro que vai se construindo aos poucos na gente, assim. Mas foi uma experiência bem legal, assim. Eu fiquei feliz de ter lido pra uma disciplina e tal. Bom, depois disso, o que mais? Eu li o A Mão que Acaricia Também Apedreja, do Maicon Augusto Delgado. O Maicon é um autor aqui de Curitiba e eu li esse livro e entrevistei o Maicon para uma matéria que eu escrevi. Eu não tenho certeza se vai estar disponível na internet, mas se tiver eu deixo o link ali embaixo. Eu imagino que não. De qualquer forma, isso aqui é um romance policial. Eu não sou muito de ler romance policial, não é muito meu estilo mesmo. Mas uma coisa que é interessante é que o Maicon escreveu esse livro em 2013, 2014 e tem muitas coisas que ele põe. É um livro que tem uma investigação que acontece que se relaciona muito com as coisas que estão acontecendo socialmente, politicamente. E o Maicon teve ali uma sensibilidade de pegar o que estava acontecendo na época e criar em cima disso. E é tão interessante que algumas coisas são muito parecidas com coisas que de fato aconteceram nos anos seguintes. Então, eu achei essa parte do livro bastante interessante. E, enfim, pra quem gosta de romance policial, acho que é um livro legal, porque se passa no nosso contexto, assim, né? O livro é ambientado em Curitiba, então tem algo, assim, legal nele, sim. E o livro foi publicado com a ajuda de editais públicos e vai ficar disponível na internet. Então eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém tenha vontade de dar uma lida. Tá aí liberado pra todo mundo ler. E bom, nos últimos tempos eu consegui ler 2 romances, não, na realidade 2 livros, não são 2 romances, por diversão, e eu fui em autoras que eu achei que eu ia gostar quase que com certeza, assim, e de fato isso aconteceu. Eu peguei esse livro aqui da Nicole Krauss, O Floresta Escura. A Nicole Krauss, eu li A Memória das Nossas Memórias em 2012. Uma curiosidade, foi o primeiro livro que eu resenhei para o Rascunho.
E eu vou ser bem sincera com vocês que eu não lembro assim detalhes mínimos do enredo, mas eu lembro que ele me marcou muito na época. E eu tenho vontade de reler A Memória das Nossas Memórias e ler mais Nicole Kraus faz algum tempo. E esse aqui é um lançamento recente, saiu pela companhia. E, gente, que livro lindo, que livro legal. Ai, olha, vai ter vídeo pra ele, porque assim, eu amei esse livro. Mas o jeito com que ela consegue, eu acho, me parece que são livros muito trabalhados. Eu acho que ela consegue condensar muita coisa de reflexão e de sentimentos dela na literatura, sabe? Eu acho muito impressionante. E também tem aquela coisa de timing, né? Eu acho que muitas das coisas que ela tá pensando e refletindo aqui são coisas que eu também tô pensando e refletindo, então, né, dá aquele match, assim. O que é muito legal. Mas é uma das coisas mais legais que eu li esse ano. Se eu não me engano, A Memória das Nossas Memórias são 3 personagens, ela vai intercalando. Aqui são 2 personagens que ela vai intercalando. E, enfim, bem legal. E a gente conversa mais em breve sobre ele. E outro livro que eu peguei foi o No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é um livro de contos da Chimamanda. É a primeira vez que eu leio contos da Chimamanda. Eu já tinha lido o romance e os livros dela de ensaio, manifesto e tal. E eu gostei bastante, mas assim, não foi uma coisa que eu gostei de cara. Preciso dizer que no começo eu estranhei um pouco ler a Chimamanda contista, porque eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante nos romances dela é a criação e o desenvolvimento dos personagens, e isso é muito diferente num conto. Então eu estranhei um pouco no começo, mas tem alguns contos que eu achei incríveis e é bem legal. É um livro que gira muito ao redor da ideia de imigração, diferente do Hibisco Roxo, por exemplo, né? Mas é bem legal e em breve a gente conversa mais sobre ele também. Diga-se de passagem, esse aqui é um dos livros que está na minha lista de 10 livros para 2018. Que periga eu não consegui terminar de novo, mas enfim, gostei bastante. Bom, pessoal, é isso. Então essas foram aí as leituras de junho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me avisem caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.